Boa tarde, querida gente. É com muita alegria que eu chego até vocês mais uma vez com o nosso Face programa A Voz do Senhor. Hoje um pouco diferente, num horário um pouco diferente também, mas nós queremos, como todos os domingos, conversar sobre o Evangelho de hoje, tá bem? Então, eu queria que você tomasse a palavra de Deus, tomasse o Evangelho de Lucas 18, de 1 a 8. Lucas 18, de 1 a 8. Do Evangelho segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos uma parábola sobre a necessidade de orar sempre sem desanimar. Em certa cidade vivia um juiz que não temia Deus nem respeitava os homens. Havia naquela cidade uma viúva que vinha ter com ele e lhe dizia: faz-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo ele não quis atendê-la, mas depois disse consigo: é certo que eu não temo a Deus, nem respeito os homens. Mas, porque esta viúva me importuna, vou fazer-lhe justiça, para que não venha incomodar-me indefinidamente. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz o juiz iníquo. E Deus não havia de fazer justiça aos seus eleitos, que por ele clamam dia e noite, e iria fazê-los esperar muito tempo? Eu vos digo que lhes fará justiça bem depressa. Mas quando voltar o Filho do Homem, encontrará fé sobre a terra? Encontrará fé sobre a terra? Muito bem. Nós acabamos de ouvir, repito, o Evangelho de Lucas 18, de 1 a 8. O tema principal desse Evangelho é o tema da oração. E não de qualquer oração, da oração insistente, da oração perseverante. Mas é importante que a gente já diga algo aqui que, na minha opinião, consegue dizer um pouco o espírito desse evangelho. Quando falamos de oração, não falamos de qualquer oração. Quando falamos de insistência, de perseverança, não estamos também falando de qualquer insistência, de qualquer perseverança. Nós precisamos nos perguntar sempre: a oração é em vista de quê? De quem? A perseverança se dá em vista de quê? De quem? Mas quero um pouco introduzir isso, dizendo para vocês o seguinte: quando nós falamos de uma oração insistente, nós não estamos dizendo que precisamos, e o texto nos catequiza nesse sentido. Nós não estamos dizendo que nós precisamos insistentemente rezar para que Deus faça a nossa vontade. É nesse sentido que nós precisamos guardar essa pérola aqui. Quer dizer, não se trata de convertermos Deus com a nossa oração insistente, mas se trata de nos convertermos a Ele, a Deus. E isso é muito importante do ponto de vista catequético, porque muitas vezes nós insistimos com uma prece, insistimos com uma oração, e nós ficamos tão obstinados naquela oração que o que nós queremos mesmo é, de fato, fazer com que Deus nos atenda.
Aqui é importante a nossa catequese, a nossa conversão. Repito, não significa convertermos a Deus. Há muita gente querendo converter Deus. Nós também, em algumas ocasiões, queremos converter Deus. Não, é o contrário. Se rezamos insistentemente, se rezamos diuturnamente, se rezamos com perseverança, é para compreendermos mais, é para compreendermos melhor, é para entendermos o projeto de Deus, é para discernirmos melhor. Claro que se com a tua oração insistente Deus atendeu o teu pedido e nisso coincidir que a tua oração insistente, persistente, perseverante, também significar uma prece tua, uma graça alcançada, ótimo. Isso é muito bom também. Mas quero alertar aos senhores e senhoras nesse sentido. Claro que nós precisamos pedir sempre, claro que ninguém está obrigado a não pedir a Deus. Peça, rasgue o seu coração, fale para Deus, coloque sua verdade para Ele. Diga o que você precisa, independente de que ordem seja, espiritual, material, coloque para Deus. Não há problema, não é isso que nós estamos falando. Deus escuta o nosso clamor. Aliás, antes de balbuciarmos qualquer palavra, Ele já acolhe a nossa oração. Antes de qualquer balbucio de palavras, Ele já acolhe a nossa oração. Agora, é importante que a gente não perca de vista essa ideia. Repito, não se trata de convertermos Deus. E por isso o Evangelho está dizendo insistir, insistir, insistir na oração. Não. Se trata de nos convertermos a Deus. Muitas vezes você pediu alguma coisa hoje e de repente demorou um tempo para alcançar aquele pedido porque você não estava pronto, não estava pronta. Quantas vezes já nos aconteceu isso? De repente vocês, olha, eu pensava que eu queria naquele momento, eu queria naquele dia, naquele ano, mas agora veio e eu entendo melhor. E eu estou mais preparado, mais preparada para acolher essa graça de Deus. É nesse sentido. Quer dizer, muitas vezes não aconteceu quando você queria, mas aconteceu. Em outros momentos, nem aconteceu como você queria, quando você queria. Não aconteceu de jeito nenhum como você tinha planejado. Mas aí que está. A tua oração insistente fez com que Deus, de fato, ouvisse o teu clamor e percebesse, não, o melhor não é isso para o meu filho, para a minha filha. Muito bem. O texto fala dessa oração perseverante. E aqui nós queremos dizer o seguinte, queremos dizer ainda que nós, muitas vezes, cristãos, hoje, frente a muitas pessoas, até pessoas que não professam a mesma fé que nós, não fazem a mesma experiência que nós, essas pessoas colocam em xeque a nossa experiência. Repetidas vezes, essas pessoas dizem assim, mas onde está Deus? Onde estava o teu Deus naquela ou nesta situação? Por que o teu Deus silencia tanto? E muitas vezes nós somos interpelados por diversos contemporâneos nossos nesse sentido, sobre o silêncio do nosso Deus. E aqui é preciso também dizer uma segunda palavra. Muitas vezes, essas pessoas que reclamam de Deus, que reclamam de um suposto silêncio de Deus, essas pessoas que até acreditavam que Deus deveria vir e fazer uma coisa trágica, forte, drástica, melhor dizendo, para que a justiça fosse realizada por completa,
E não é assim. Quer dizer, o texto de hoje fala de uma viúva que pedia insistentemente justiça para um juiz ruim, injusto. E chega um momento que esse juiz resolve, pela insistência da viúva, resolve fazer-lhe justiça. Resolve fazer-lhe justiça. Então, assim, é nesse sentido que nós estamos falando. Quer dizer, muitas vezes, essas pessoas, elas falam a partir de uma matriz, de um registro. Elas falam a partir de certas imagens de Deus. E aqui está o X da questão. É importante mudar a imagem de Deus. Ou diria, é importante revisitar o Evangelho. Porque no Evangelho nós temos uma imagem mais correta, mais coerente de Deus, que é a imagem que o próprio Cristo, é o rosto que o próprio Cristo nos revelou. Muitas vezes nós ficamos com imagens de Deus moldadas conforme outros critérios. E nesse sentido, nós acabamos não caminhando bem na reflexão da justiça, acabamos que não nesse sentido, né, de vivenciar aquilo que de fato é para ser vivenciado, fazer a nossa parte, porque nós estamos esperando passivamente uma intervenção drástica divina. Quer dizer, isso é uma imagem errônea de Deus. E quando falei que muitos contemporâneos colocam em xeque um suposto silêncio de Deus, ou diz que Deus não está nem aí para a gente, porque muitas vezes essas pessoas, como nós também, vemos o mal tão forte e o bem às vezes acabrunhado, acanhado, tímido. Então aqui é importante que a gente tenha em mente isso. Como disse, colocar em xeque também, nós cristãos, essa crítica que os contemporâneos, que muitos fazem a nós, esse suposto silêncio de Deus, perguntar pelas imagens de Deus que estão por aí. Quer dizer, muitas vezes, para exemplificar, nós ficamos presos demasiadamente à imagem de um Deus onisciente, onipotente, e em nome de um Deus onisciente, onipotente, nós dizemos assim, não, Deus vai fazer tudo. E como de repente a gente vê um suposto silêncio, a gente diz, não, esse Deus não faz, esse Deus não pode, esse Deus não... Quer dizer, o que é que está em jogo? Está em jogo é uma imagem abusiva da ideia do Deus onipotente. É a imagem abusiva a ideia abusiva, dizendo melhor, a ideia abusiva da imagem de um Deus onipotente e onisciente. Não é porque Deus é onipotente que ele sai por aí rompendo tudo. Não é porque Deus é onisciente, que tudo está presente a ele, que nós vamos sair por aí achando também que tudo deve acontecer de um jeito assim tão drástico, de uma hora para outra, porque Deus faz, porque Deus acontece, porque Deus isso, Deus aquilo. Não é assim. Percebam, irmãos e irmãs, que muitas vezes o grande problema é da imagem de Deus. Muitos filósofos, até muitos que se dizem ateus, na verdade, eles se colocaram, assumiram a postura de um ateísmo porque assumiram, na verdade, a postura, melhor dizendo, assumiram um ateísmo a partir de uma imagem falsa de Deus. Isso é muito sério, muito sério. Então, diante disso, qual é o caminho que nós estamos indicando? O caminho é de retomarmos, repensarmos as imagens de Deus que nós temos. Repensarmos as imagens de Deus que nós temos, porque muitas delas não condizem com o Evangelho
proclamado, anunciado pelo próprio Jesus. E depois é importante dizer que o caminho que o Evangelho hoje nos propõe é o caminho da perseverança. O Evangelho está nos dizendo que é pela oração perseverante, insistente, é que nós fazemos a experiência do encontro com Deus também. Nós fazemos a experiência de nos sentirmos confirmados na fé. E na medida que insistimos e continuamos o caminho, nós também nos sentimos salvos. E a grande lição do Evangelho de hoje está por aí. É pela vossa perseverança que sereis salvos. Nós seremos salvos pela perseverança. Então, assim, o tema hoje do Evangelho, ele é extremamente relevante. Extremamente relevante porque ele nos ajuda a compreender que nós não podemos converter Deus. É abusivo demais querer converter Deus. Não, a oração insistente é para nos convertermos a Deus. Há situações de nossa vida que nós não compreendemos bem. Há situações em nossa vida que nós nos perguntamos por que isto? Por que está acontecendo? O que é que Deus está me dizendo? O que é que Deus está escrevendo na minha história? Porque eu estou vivendo isso agora. Por que estou passando por tudo isso? O que é que Ele quer me dizer? Então é nesse sentido que nós precisamos rezar. Rezar para compreender melhor. Rezar para entender a vontade de Deus. Onde é que Deus escreve na nossa vida? Eu diria, onde é que Deus escreve? Na nossa própria vida. Especificamente, onde é que Deus escreve na nossa vida? Na nossa própria história. No nosso próprio caminhar. Então, a escrita de Deus, a vontade de Deus, o projeto salvífico de Deus, ele vai sendo escrito também em minha vida pela minha própria história. E quando acontece isto ou aquilo, quando eu passo por diversas situações nas quais eu sou até convidado a rezar e a rezar com insistência, com perseverança, eu também estou me perguntando por isso. Quer dizer, o que é que Deus está me dizendo nesse sentido? O que é que Deus ele está me colocando? Qual é o seu direcionamento? Qual é o seu caminho? O que é que ele está apontando para nós? Repito, é nesse sentido que a gente fala de uma oração insistente, uma oração perseverante. Não é para você colocar Deus no bolso. Não é para você, repito, não é para você colocar Deus no bolso. Eu peço e ele me obedece. Não. Pode acontecer. Pode acontecer que depois que eu rasguei o meu coração para Deus, ele ouviu a minha prece e a graça que eu pedi aconteceu. Mas na liberdade de Deus, na gratuidade de Deus. É como dizia um teólogo protestante alemão, quer dizer, nós estamos falando aqui de uma graça barata. Em outras palavras, é uma coisa até meio redundante. A graça de graça. Eu não compro a graça de Deus. A graça, ela é dada de graça. Então, se o termo precisa de redundância, faremos, como estamos fazendo agora. A graça é de graça. Eu não compro a graça de Deus. Eu não compro um favor, eu não compro uma intenção pela insistência da minha oração. Não vai. Não vai. Qual é o caminho? Rasgar o coração com sinceridade diante de Deus. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Tá certo? Então, assim, eu queria que vocês guardassem esses pontos que eu falei a partir do Evangelho. Quer dizer, o primeiro ponto dizendo da necessidade de orar com insistência e como muitos questionam a gente sobre essa dimensão de um possível silêncio de Deus. Como resposta a isso,
O caminho que é apontado para nós é de revermos as imagens de Deus, porque muitas vezes é em nome dessas imagens é que nós tomamos caminhos errados, porque achamos que temos imagens tão purificadas de Deus e no final das contas elas não são tão purificadas. Sabe uma grande verdade, irmãos e irmãs, é que muitas vezes nós ficamos com a imagem de Deus e abandonamos o próprio Deus. Mais do que falar de um Deus todo-poderoso, é falar de Deus. Então, muitas vezes, nós ficamos com a imagem mágica de um Deus todo-poderoso e esquecemos do próprio Deus. É o exemplo clássico. Eu quero um milagre e depois vou embora sem nem olhar para trás, sem nem olhar para aquele que me deu o milagre, o Senhor Jesus. Então, é nesse sentido. É preciso revermos as nossas imagens de Deus. É preciso rever as nossas imagens de Deus. E por fim, eu insisti também nessa questão da oração insistente, diria, perseverante, melhor dizendo. Eu insisti nessa ideia de que é pela oração perseverante que nós vamos alcançar a salvação. Sermos justificados na fé, encontrarmos sentidos na fé. E aqui eu queria terminar essa reflexão com um poema. Hoje eu não escrevi, e até de propósito também, porque às vezes é bom voltarmos ao livro. Nós já estamos com a página à luz da palavra, publicando diversas frases do nosso livro, mas, de vez em quando, eu não vou colocar uma poesia inédita, mas vou relembrar algum desses textos do próprio, alguma poética aqui, que tem a ver também com o Evangelho proclamado. E o texto da agora é Prece ao Amigo. O texto se chama Prece ao Amigo. Quero mais coração e menos razão, para sentir o teu amor. Quero mais razão e menos coração, para entender os teus desígnios. Quero um e outro, para responder quem tu és. Dá-me sabedoria, para não me afastar da simplicidade do teu caminho. Dá-me coragem, pois o medo não é bom companheiro. Dá-me discernimento, para compreender o teu modo de salvar. Dá-me paz, para ajudar-te a construir o reino dos céus. E dizer aos ouvidos da existência que tu amas salvando, salvas amando, ó Messias, Deus vivo. Prece ao Amigo, do livro Luz da Palavra, página 57. Quero, com isso, ir me despedindo de todos vocês, desejando-lhes uma abençoada semana e um bom domingo ainda, porque o domingo não terminou, tá certo? E eu estou vendo aqui já vários comentários, não vou citar nomes para não pecar também omitindo alguns nomes, mas já quero agradecer a sintonia de todos vocês que já estão aí nos acompanhando e também deixando aí no nosso live, no nosso Face Programa, A Voz do Senhor, deixando já o seu comentário. Quero então, por fim, desejar-lhe uma boa continuidade de domingo e uma abençoada semana. Fiquem com Deus. Grande abraço!